Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Lucas Leiva anuncia sua aposentadoria, se despede dos gramados e com a rara marca de um ídolo. A gente precisa falar sobre os rumos dele a partir de agora e sobre o que aconteceu. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Foi um dia muito emocionante o dessa sexta-feira, quando o Lucas Leiva ingressa na sala de conferências do Grêmio, juntamente acompanhado dos homens do futebol, do presidente Alberto Guerra, de médicos do clube e também com a presença de Renato Portaluppi, o maior ídolo da história e atual técnico, e Pedro Jeromel, um dos maiores ídolos da história do Grêmio, que ainda segue jogando no clube. Antes de todo mundo falar, houve uma declaração do Paulo Calef, o vice de futebol, agradecendo, né, a retidão, o caráter, o profissionalismo do Lucas Leiva em todo o período, desde que ele voltou para o clube no ano passado, quando ainda não era essa gestão, quando essa gestão ainda não tinha assumido. E depois os médicos, especialmente o Márcio Dornelles, né, vem a público dizendo, relatando a cronologia dos fatos, né, de que o Lucas foi submetido a exames, eles identificaram uma alteração nos exames cardíacos e depois isso acabou tendo digamos assim, uma fibrose no miocárdio, que é o termo técnico no caso, e que poderia desenvolver uma miocardia e que com atividades de alta performance poderia, obviamente, resultar numa complicação de saúde no coração do jogador. Então eles, obviamente, fizeram todos os exames, todas as análises. No momento que houve essa alteração, eles solicitaram que ele ficasse afastado por 3 meses desse período. Durante esse processo, ele foi acompanhado com medicamentos e também de outras formas, de outras maneiras, para que depois retomasse os exames. E ainda assim houve a avaliação, né, do departamento médico de que o esporte de alto rendimento poderia prejudicar a sequência do Lucas Leiva. E é só isso, né? Ele vai ter uma vida saudável, tranquila. O grande problema é porque o atleta ele acaba se desgastando demais, né? Ainda mais nessa reta aí, né, dos 36 anos, né? Já o que seria uma reta final de carreira para o Lucas Leiva. E felizmente, como ele mesmo disse na entrevista, foi uma entrevista muito emocionante do Lucas, que ele descobriu isso agora e não aos 20 anos, né? Que ele já pudesse ter construído aí toda a sua carreira, uma exitosa carreira de 15 anos na Europa, 10 anos de Liverpool, 5 anos de Lazio, começando no Grêmio, encerrando no Grêmio. Apenas 3 clubes na carreira, isso é cada vez mais raro, né, entre jogadores de futebol, e respeitadíssimo em todos. Impressionante como o Lucas tem um respeito e uma admiração de rivais, de torcedores de vários clubes, por onde ele passou. Ele é exaltado exatamente pela bola que ele sempre jogou, né, um volante moderno, de muita qualidade, de chegada à frente, vencedor, mas também pela conduta, né? O Lucas é um cara que você tem orgulho de ter ele jogando no teu time, exatamente pelo caráter e o profissionalismo que ele acaba entregando. Então, depois do médico, aí até o presidente Alberto Guerra falou, poxa, esse time que tá bacana de ver, esse meio campo maravilhoso do Grêmio, a gente contava com você, né? Gostaria de ver você, tinha espaço pro Lucas. O Lucas que no ano passado, quando ele chega, né, a pedido do Roger, inclusive, né, o Roger ainda estava no time, depois o Renato chega e avança um pouquinho o Lucas que sempre foi um primeiro ou segundo volante, estava jogando quase de 10 ali, né, inclusive ele acaba marcando gols e tem um gol que é muito simbólico, né, gente, porque o Lucas, quando eu digo a rara marca de um ídolo, ele esteve presente nos 2 acessos do clube, em 2005 e em 2022. Então é curioso porque a gente está falando de um ídolo, de um cara que a torcida ama, mas que não teve presente nos títulos da Libertadores, do Mundial, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Não, ele teve presente nos momentos, como disse o próprio Grêmio, nos momentos mais desafiadores da história do clube. Em 2005, ele estava na épica Batalha dos Aflitos e era o único remanescente daquela Batalha dos Aflitos a estar no acesso, na necessidade do Grêmio voltar para o seu lugar em 2022. E aí o Grêmio conquista o acesso justamente no jogo contra o Náutico lá nos Aflitos. Sem batalha dessa vez, um 3-0 tranquilo, e o Lucas marca um dos gols.
Isso é muito incrível, que ele tenha fechado esse ciclo dessa maneira. Ele responsável lá por aquele time de 2005, depois chega até ao vice-campeonato da Libertadores em 2007, sob comando do Mano Menezes, e aí é vendido para a Inglaterra, mas volta justamente 15 anos depois para fechar o seu ciclo como jogador do Grêmio. E durante o período que esteve na Europa, o Lucas sempre se manteve ligado às coisas do Grêmio, sempre assistindo os jogos do Grêmio, sempre que voltava de férias ia no Estádio Olímpico, depois a Arena, frequentava o Grêmio, se dizia gremista, dizia que tinha o sonho de voltar, e felizmente isso aconteceu no ano passado, para que o Grêmio pudesse também prestar essa gratidão, e mais do que isso, né, para que ele ainda pudesse contribuir, porque ele também contribuiu, não é nenhuma caridade o Grêmio encerrar a carreira do Lucas, pelo contrário, o Lucas contribuiu dentro e fora de campo, com a sua liderança, auxiliando os jovens, e eu espero, juro que eu espero para você, que esse cara não se afaste do futebol. Ele pode fazer aquilo que ele quiser, porque ele vai fazer muito bem, seja como comentarista, seja como empresário, qualquer coisa que ele deseje seguir, mas é importante a gente ter um cara como ele militando no futebol. Sei lá, como um coordenador, como um gestor, como um executivo, como um auxiliar, não sei. É importante o Lucas no vestiário, por tudo que ele construiu, pela identificação que ele tem com o clube, pela forma como ele sempre encarou o futebol, com muito profissionalismo. E aí o Lucas, obviamente emocionado, né? Se despediu, foi muito emocionante assim para qualquer torcedor assistir a entrevista. Não sei se vocês viram, mas eu mesmo não segurei as lágrimas, porque é um cara muito legal assim, sabe? O Lucas é um cara, pô, todo mundo torce por ele. E é triste, né, quando você pensa que ele poderia ainda corresponder dentro de campo e precisa, por conta de saúde, interromper essa trajetória. Mesmo assim, como ele mesmo está preferindo, vamos aqui olhar então o lado positivo. O lado de tudo que ele construiu em 36 anos, construiu uma carreira maravilhosa e cheia de orgulho, e encerra onde ele queria encerrar, como ele disse, e nós agradecemos imensamente. Então, Lucas, só gratidão, cara. Só gratidão por tudo que tu fizesse pelo Grêmio, nesses 2 acessos, também na campanha de 2007, na campanha de 2006, o Grêmio foi super bem naquele Brasileirão, quando ele surge como um dos grandes volantes do Brasil naquela época, chegou até a seleção brasileira, um cara que poderia ter até tido mais frequência na seleção, por tudo que ele jogou em alto nível na Europa, mas enfim, a posição é concorrida, né? E um cara que merece todo o nosso respeito, e que ele cuide da saúde, seja feliz a partir de agora, e de minha parte, só agradecer. Muito, muito, muito obrigado. Comenta aqui o que vocês acharam, né, dessa despedida do Lucas. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!